Tesouros da Bíblia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão e com cada irmã. Neste momento, meus amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem da palavra do Senhor para os nossos corações a respeito, acerca das divisões das religiões do mundo. Por que tanta divisão e por que tanta religião? Neste momento eu quero trazer esse assunto baseado nas Escrituras Sagradas, através das Escrituras Sagradas, eu quero falar sobre este assunto, porque tudo isso começou, porque tudo isso vem acontecendo. Veja de onde aconteceu todas essas coisas, né? Lá no livro de 1 João, no capítulo 2, e no versículo 18, o apóstolo João fala acerca dos anticristos. Vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, e também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha aí, meus amados irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo Pai. A divisão começou porque falsos irmãos entraram, se intrometeram no meio da igreja primitiva, para ver a liberdade dos cristãos da época. Eles entraram ali não para se submeter à doutrina dos apóstolos, nem à doutrina de Cristo. Não, eles entraram ali para ver a liberdade dos cristãos, como eles faziam o culto, como era que eles iniciavam o culto, como eles faziam o culto, como era que eles cultuavam o Senhor, para poder eles fazer a divisão como fizeram. Ali eles entraram ali para ver o comportamento da igreja de Deus. Para poder sair e fazer a divisão, eles saíram dali sem concordar com a doutrina de Cristo, sem concordar com a doutrina dos apóstolos. Porque eles entraram ali na igreja de Deus e não ficaram ali na igreja de Deus. Porque eles não concordaram com a doutrina das Escrituras Sagradas, com a doutrina que ensinava os apóstolos, que aprenderam com o Senhor Jesus Cristo. A doutrina da humildade, da simplicidade, de amar o próximo, como a si mesmo. Eles não concordaram com a sã doutrina dos apóstolos. Aí saíram pelo mundo afora, abrindo suas próprias religiões, e hoje está a divisão que nós estamos vendo. O povo dividido, o povo estão divididos sem saber para onde é que vai. Muitos estão com a cabeça confusa de ver tanta religião, tantas religiões surgindo diferente. Então eu quero afirmar a vocês, através das Escrituras Sagradas, que tudo isso aconteceu porque entrou falsos irmãos no meio da igreja primitiva e ali não quiseram se converter ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, e dali saíram para fundar a sua própria religião, não concordando com a doutrina dos apóstolos, como até hoje não concorda. Como até hoje, várias religiões não concordam com a sã doutrina verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Veja, eles viviam ali no meio da igreja de Deus, mas não concordaram com a verdadeira doutrina, não concordaram com o ensinamento dos apóstolos, não concordaram com o ensinamento que Jesus passou para os apóstolos. É por isso que eles saíram dali
para fundar suas próprias religião, para ensinar a facilidade do povo, para o povo ter muitas religiões para seguir, para escolher. Mas a igreja de Deus é uma só, é única, né? É um só corpo. A igreja de Deus é um só corpo, não é corpo dividido, não. Viu? Hoje está aí a divisão que nós estamos vendo, né? É religião disso, religião daquilo, nome tal, mas a igreja verdadeira, em outro momento, em outro vídeo, vou trazer este assunto. O nome da igreja verdadeira se chama Igreja de Deus, né? Não tem outro nome de outra igreja nas Escrituras Sagradas, só tem o nome da Igreja de Deus, a igreja verdadeira. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Ali, eles, não concordando com a doutrina dos apóstolos, saíram pelo mundo afora, fundando suas religiões, como hoje nós vemos, né? Cada um que funda sua religião, cada cá faça do jeito que quer fazer, mas não faz do jeito que os apóstolos ensinaram, nem faz do jeito que o Senhor Jesus ensinou. Essa é a pura realidade, meus amados irmãos. Não podemos tampar o sol com a peneira. É a pura realidade. Vamos ler mais uma passagem lá no livro de Gálatas, falando deste mesmo assunto. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Gálatas capítulo 2, versículo 4 diz assim: E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, né, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e a reduzir-nos à escravidão. Veja aí, ali na igreja, né, na igreja de Gálatas, né, ali na igreja do Senhor, na igreja de Deus, onde o apóstolo Paulo ensinava, se intrometeu falsos irmãos no meio para ver a liberdade, né, que os irmãos, os cristãos tinham em Cristo, para colocar os irmãos em servidão, né, para fazer o que eles queriam, né, para deixar de seguir o evangelho de Cristo para seguir os ensinamentos deles. E ali o apóstolo Paulo não permitiu que isso acontecesse, né? Veja. E aos quais nem ainda por uma hora nós submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Veja. O apóstolo Paulo resistiu à falsa doutrina deles, aos falsos ensinamentos deles, para que a verdade do evangelho permanecesse entre os irmãos, né? Para que o verdadeiro evangelho permanecesse, né? Eles entraram ali no meio da igreja primitiva para ver a liberdade dos irmãos, né? Para poder colocar os irmãos em servidão. Servidão o quê? Para seguir as suas doutrinas, as suas teologias, né, humana, criado por eles, né, não concordando com a doutrina de Cristo, nem com a doutrina dos apóstolos, né? Como João falou, lá no livro de 1 João, que nós lemos ainda agora, eles saíram do nosso meio, veja, porém não era dos nossos, porque se ele fosse dos nossos, teria permanecido conosco, mas foi manifesto que ele saísse do meio do povo de Deus, né, para muitos saber, né, para que o povo, a igreja soubesse que eles não pertenciam à igreja de Deus, porque se pertencesse à igreja de Deus, eles tinham permanecido lá com os irmãos, né? Então, meus amados irmãos, por isso que está essa confusão no mundo. Religião tal. Por quê? Né? Porque não concorda com a verdadeira igreja. Não concorda com o ensinamento da verdadeira igreja que está aqui nas Escrituras. Aí cada cá que funda a sua, né? Não concordando com a verdadeira doutrina. Então, meus amados irmãos, o que é que nós precisamos fazer é se afirmar na verdadeira igreja. Aonde é a verdadeira igreja? Está nas Escrituras Sagradas, né? O ensinamento, né? A doutrina da verdadeira igreja está na Bíblia Sagrada, está nas Escrituras Sagradas, né? O segmento, né? O verdadeiro caminho da igreja verdadeira está nas Escrituras Sagradas, né?
Se nós obedecer o que os apóstolos ensinou, nós somos igreja verdadeira de Deus, né? Se cada um de nós, amado irmão, seguir, obedecer o que os apóstolos ensinou, a regra, a doutrina, a norma que eles ensinaram, se nós obedecer, se nós seguir, nós estamos fazendo parte da igreja de Deus, da igreja verdadeira, né? Nós não devemos deixar se enganar com qualquer religião que vai surgir nesse tempo que nós estamos vivendo. É mais, né? Cada vez surgirá religião diferente, não concordando com a sã doutrina, né, da verdadeira igreja de Deus, mas surgindo com outras doutrinas diferentes, de facilidade, para que o povo possa chegar ali e se sentir bem materialmente, né? Eles querem cada dia criar doutrina mais fácil para poder suas religiões encher de pessoas, né? Mas não com o interesse que as pessoas aprendam a verdade de Deus, mas o interesse é humano, né? É por bem material, é por coisas materiais. Então, meus amados irmãos, está aí a realidade. A confusão, a divisão, a separação dos irmãos. Não pode se unir, né? Não existe união, porque foi esse povo, o sistema religioso dividiu o povo, separou o povo. A igreja de Deus une o povo, ajunta o povo. E a igreja, o sistema religioso do homem separa o povo, cada cá separado, né? Não, uma religião não concorda com outra religião e fica aquela separação. A igreja de Deus é uma só, é única. É só um corpo, é um corpo só, não pode ser um corpo dividido. É um corpo só, é um só corpo, né? Um só corpo com muitos membros, e esses membros somos o povo de Deus, né? Que o Altíssimo Pai ilumine a mente de cada um de nós, amado irmão, e venha nos abençoar poderosamente, né? Se alimente desta palavra, examine esta palavra e veja a realidade, né? Muitos têm se feito o anticristo, porque anticristo não concordando com a doutrina de Cristo, não concordando com a doutrina dos apóstolos. Muitos anticristos têm surgido nesta época, né? Não querendo não querendo obedecer à regra, né, da doutrina de Cristo, né, da doutrina da igreja de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Vamos prosseguir com a mensagem em outro vídeo, em nome do Senhor Jesus.